Ok, estamos no ar para mais um estudo NEP. Hoje iniciando mais um estudo, a primeira parte. E, novamente, chegando num tema que a gente já viu, já debateu, mas cada momento numa circunstância diferente, né, João? E aí, hoje, nós estamos estudando a terceira previsão do Calvário, né? O momento em que Jesus vai lá, vai falar com seus discípulos e vai falar a respeito do que o espera com a sua chegada em Jerusalém, né? E aí, para conduzir o estudo de hoje, nós temos aí João e... João e Amélia, Rodrigo. João e a espiritualidade. João e a espiritualidade maior, conduzindo aí o estudo. Já passa a palavra para João. Não, gente, é o seguinte, ó, esse estudo estava com Nai, certo? E ela teve alguns compromissos, assim, de estudo, acho que está fazendo algum curso de pedagogia, algo do tipo. E ela falou comigo semana passada, se eu poderia trocar, porque eu ia ficar com o estudo daqui a 15 dias, né? Que é sobre o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João. Isso. Aí eu disse, eu troco tranquilo e a gente resolve ver quem é que fica com esse estudo do pedido da mãe, né? De Salomé, do pedido de Salomé. Bom, como eu coloquei no grupo, assim, é um tema que a gente vai recapitular alguns conceitos que a gente já viu há muito tempo aqui no NEP, há muito tempo mesmo, sobretudo sobre o Filho do Homem, acho que Sérgio não estava aqui, e alguns temas também sobre quem eram os doutores da lei, escribas, profetas, né? Então é um tema assim bem legal. Falou que só o cover de Jesus salva. Sim, falar em como tu tá com a roupinha lá na tua casa, né? Tá lá. Deixa lá, enfim. Aí a gente vai ver hoje a parte dos comentários espirituais, os comentários bíblicos, semana que vem os comentários espirituais, e tem muita coisa. Tem muito comentário, eu achava que não ia encontrar tanta coisa, porque é bem pequenininho a passagem. E Jesus basicamente só, né? Anuncia que ele vai padecer. As outras duas previsões, antes de a gente entrar, que a gente viu aqui, eu lembro mais marcadamente que é quando ele está caminhando com os discípulos próximo àquele evento da transfiguração, que ele revela isso, o pessoal fica com, né, assim, como assim você vai ser entregue, né? E ele não dá maiores detalhes. O Chambly vai dizer isso, ele vai revelando aos poucos como é que vai ser o final dele. E quando hoje, ele está descendo também, né? Exatamente. Assim, foi nesse momento de grande glória que eles tiveram, onde eles viram Jesus em perispírito, né? Refugindo, teve um encontro com Moisés, com Elias espiritualmente. E ele revela isso, mas só que ele revela bem assim por cima. E hoje ele vai dar detalhes e como vai ser. E não só por cima, como ele só revela a três discípulos, perfeito, que eram os três que estavam com Jesus lá na transfiguração. Exatamente. Chambly vai falar dessa questão pedagógica, você aos pouquinhos trazer as grandes verdades, para você não impactar. Certo? Quando chegar lá a gente volta nisso. Mas vamos lá, terceira previsão, está lá em Mateus, capítulo 20. Marcos também anota essa passagem e Lucas também. A gente tem um roteiro para seguir, não encontramos assim vídeo do Kivitz, nem da narrativa que o pessoal do canal dos Mormons faz, né? Não achei. Se tem, eu não achei. Então a gente vai ver hoje mais texto. Tem muita figurinha. Vai ter figuras sobre Jerusalém, a questão da subida. A gente vai ver geografia de Jerusalém, como é bem alto mesmo. Enfim, a gente vai ter uma noção aqui como era a caminhada para lá, né? Então temos a prece inicial. Gostaria que alguém na internet, se possível, não sei quem é que está aí, acho que está quem? Está Israel, por enquanto. Israel, companheiro, você pode fazer a prece para a gente, por favor? Posso sim. Então vamos fazer a nossa prece para a gente se concentrar. Então vamos elevar os nossos pensamentos. Ó Pai de infinita misericórdia, ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Mestre amigo, por mais essa oportunidade de estudos, de estarmos reunidos aqui hoje, em Seu nome, recordando os Seus ensinos através dos Seus talmudins, dos Seus apóstolos. Inspira-nos, Mestre, que possamos, através da chave do Espiritismo, entender cada vez mais a sua mensagem
e com isso fazendo a nossa reforma íntima, e que possamos, através dessa reforma íntima, estender todo esse conhecimento àqueles que nos cercam, porque nada adianta o conhecimento se não o praticarmos. Obrigado, mestre amigo, aos mentores espirituais que nos acompanham e nos auxiliam, que possam estar mais essa noite com todos nós, e que aqueles que aqui não puderam estar essa noite. Obrigado, mestre amigo, aos mentores espirituais, que assim seja. Quantos filhos? Quantos filhos? Manus tomou banho? Ah, me deu uma boca branca. Tá bem. Bom, vamos lá, né? Deixa o Alexandre chegar, entrar. Entrou. As perícopes são bem curtinhas, a gente vai ler a versão de Haroldo e Bíblia de Jerusalém só em Mateus, e tem só uma palavrinha que está grifada, que é uma palavra muito importante, que dá margem assim, a muita discussão, que é a palavra ressurreição. A gente vai ver como é que está isso no grego, certo? Como é que Haroldo traduz, e como a Bíblia de Jerusalém traduz, e qual seria a melhor forma para a gente poder se expressar sem tomar um partido assim teológico da coisa, né? Haroldo coloca uma notinha no rodapé que é bem elucidativo. Vamos lá. Então tá aí, ó, Mateus 20, a gente está no capítulo 20, já bem no final de Mateus, versículo 17 a 19. Terceira previsão do Calvário, é o título que Haroldo dá na tradução dele, e Bíblia de Jerusalém coloca o terceiro anúncio da paixão. Então a gente vê muito a paixão de Cristo, a paixão de Cristo. O que foi isso? Paixão é sofrimento, né? Aquele grande sofrimento que ele teve quando ele foi julgado pelos sumos sacerdotes judeus e, sobretudo, pela representação de Roma, que detinha o poder no final das contas, né? E ele é condenado à crucificação. Então, a partir disso, ele tem todo um sofrimento até chegar ao falecimento, ao desencarne. Bom, então vamos lá. Como é que Mateus escreveu? Enquanto subia a Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 em particular e num caminho lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas se levantará no terceiro dia. Bíblia de Jerusalém. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Tem algumas diferençazinhas no começo, de questão de verbo, enquanto subia, estavam para subir, coisas que você pode, na tradução, ter uma liberdade gramatical, não compromete. Mas o que a gente chama a atenção aí é a questão da ressurreição, e mais acima, não grifei, no versículo 18, Haroldo colocou sumos sacerdotes, e Bíblia de Jerusalém tem chefes dos sacerdotes. As duas traduções estão corretas, certo? No grego a palavra você pode chamar sumo, que é o sumo, é o topo, acima, né? É o que está acima, e o chefe é o que está acima. Então o que está dizendo lá é o sacerdote que está sobre os demais e, portanto, tem um poder sobre os outros. Né? É a classe assim que tem a coordenação, a chefia do âmbito sacerdotal. A gente vai ver também no slide que era ser sacerdote para o povo judeu. Né? A figura do sacerdote, que não é como a gente vê hoje, um padre, um pastor. É uma coisa muito mais séria, era uma coisa que vem de uma linhagem de família. Você tem que ser filho do filho do filho da tribo de Levi. Então, assim, não tinha um cursinho que eu vou fazer um seminário aqui e virei padre. Não é assim. Era uma linhagem, uma tradição, passar de pai para filho. Então, tem que ser daquela família. A gente vai ver isso, o que era a figura do sumo sacerdote. O que a gente vai destacar mesmo aí é o final, que Haroldo colocou assim: se levantará no terceiro dia. E Bíblia de Jerusalém colocou ressuscitará no terceiro dia, certo? Quando a gente pega o textinho de Haroldo, vai ter uma nota do rodapé, e no grego, como é que está escrito lá? A palavrinha que está lá, que é uma palavra que a gente conhece, que é um nome inclusive
de muitas meninas, que é Anastácia. A palavra grega anastasia é você se pôr de pé. É você pegar isso aqui e fazer isso. Ó. É anastase. É isso aqui. É se colocar de pé. E é literalmente o que está escrito. E como Haroldo traduz os textos bíblicos, né, com um cuidado assim, de deixar o sentido grego mais próximo possível do originário, sem tomar partidos, ele deixou lá se levantarão. Mas explica na nota do rodapé, que é uma expressão idiomática, significa aquele que estava deitado fica de pé. Ou alguém que estava deitado fica de pé, ou morto se levanta. Aí já tem um sentido espiritual de deitar é aquele que está morto e o que está em pé é o que está vivo. Ok? Então assim... Mas em morto termos vivo, geral morto vivo. é uma mudança de um estado para o outro. Passa de um estado para outro. Do estado inerte para um estado... Exato. E a ideia bem literária é se pôr de pé, é se levantar. É isso aqui. Quando você coloca ressurreição, e se você não souber explicar isso, você pode entrar em questões dogmáticas, né? Por isso que Haroldo prefere a tradução literária para que você fique livre na interpretação. O que aconteceu com Jesus? Ele se pôs de pé. Mas se pôs de pé como? Era o corpo dele? Não era o corpo dele? Sumiu o corpo? É toda aquela questão que a gente não vai ver hoje aqui. A gente só vai ver isso quando chegar lá, na parte do Calvário mesmo, quando o corpo dele sumir, quando Madalena ficar assim, cadê o corpo dele? A gente vai ver isso. Hoje, a gente não vai aprofundar a crucificação e nem ressurreição, certo? Então fica só o destaque que Haroldo traduz, mais uma vez, né, com a fidelidade ao texto grego, assim, muito legal. Ok? Ok. Quando a gente pensa em ressurreição, só uma coisinha que eu lembrei, eu fiquei pensando a origem latina, tem uma palavrinha que é ressurrecto. Ressurrecto. Recto quer dizer você ficar reto. Né? Então tem a ver com ficar numa posição vertical. Enfim, a curiosidade aí da palavra do português que vem do latim. O que é ressurreição? Me diga etimologicamente onde é que vem isso. Ré, de novo, Ressurgir. né? Su, né? Então tem a ver com você estava oculto, estava escondido e você aparece, você sobe, né? Você emerge, não é isso? Não tem essa ideia? Então, é justamente isso. Só que a questão dogmática vai colocar todo um aparato, enfim. É ressurgir, é aparecer de novo. Vamos lá. Vamos ler Marcos, né? Só a parte de Haroldo, vamos compartilhar a leitura e depois a gente vai ler Lucas, certo? Diego pode ler. Marquinho. Marcos, que é o capítulo 10, versículo 32 a 34, também só 3 versículos. São 3 versículos. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus estava indo à frente deles. Eles estavam assombrados, e os que seguiam temiam. E, tomando novamente consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que estavam prestes a lhes sobrevir. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios. O entregarão aos gentios, e o ridicularizarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas se levantará 3 dias depois. Marcos acrescenta alguns detalhezinhos a mais. A gente vai ver um quadro comparativo que o próprio Champlin faz, num slide só, dizendo que Marcos coloca diferente de Mateus e de Lucas, certo? Então, assim, você vê que o início é bem semelhante. Marcos vai dizer que eles estavam assombrados, que eles estavam com medo. E a gente pergunta, por que eles estavam com medo, né? E as interpretações vão girar em torno do seguinte. Bom, Jesus tinha terminado uma fase missionária na região da Galileia. Ele já tinha anunciado que ele ia padecer em Jerusalém. E eles agora começaram a marcha para Jerusalém. Então, realmente é de fazer medo, porque eles sabiam que os fariseus estavam perseguindo, eles sabiam que Jesus ia enfrentar as autoridades da própria religião judaica, eles sabiam que Jesus não era bem visto por muita gente, eles sabiam que já tinham tentado matar Jesus, a gente já viu isso aqui, já tinham tentado matar Jesus lá na região da Galileia. Aí imagina. Logo depois da cura do homem com a mão atrofiada, eles começam a se juntar, os herodianos e os fariseus, que eram grupos que não tinham nada a ver um com o outro. Eles se juntaram porque tinham um inimigo em comum, que era Jesus. Isso. Aquela história, né? Não eram amigos, eram comparsas de crime, porque tinham um inimigo em comum, que era o Cristo. Então já estava assim um clima de, estão perseguindo a gente. E aí eles sobem para Jerusalém e dizem, agora,
a gente vai para o lugar assim, central do inimigo. Ai de nós. E Jesus vai na frente. Isso é importante também. E Jesus ia na frente. Caminha, né? Na frente. Aí vamos falar por que Jesus estava indo na frente. Veja, tudo isso tem que ser observado na leitura, né? Nada disso é por acaso. Ele ia na frente. E ele não estava só com os 12 apóstolos, né? Não, tinha mais gente com Ele ele. estava com aquela legião de gente que Tinha seguia mais gente ele. com ele. Tinha mais gente com ele. Vamos lá, vamos ver Lucas. Vão desenhando. Como hoje não tem vídeo, vão desenhando na tela mental de vocês essa caminhada. História, você vai criando Vai a cenário, caminhada, né? exatamente, vai a Da caminhada. história. É, porque hoje não vai ter vídeo. Fica até nervoso, né? Eu fico assim, falando, nossa, ele tá caminhando. Tá caminhando, É. ele tá sumindo, ele tá sumindo. Eu tô nervosa. Mas hoje não vai ter. É, eu não vai também. ter sangue eu- hoje, não. Calma. Não, eu sei. Sangue só depois. Mas Eu chorei muito quando criança, na religião católica, né? Massacram bastante, né? A A paixão morte. do Cristo. A paixão de Cristo é bem. Vamos lá. Aqui, como é que Lucas narra? Quem... Ah, tá virado aqui pra mim, né? Pode ler. Essa parte da escrita. Primeira, né? É. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e serão consumadas todas as coisas escritas através dos profetas sobre o Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, será ridicularizado, insultado, cuspido, e depois de açoitá-lo, o matarão, mas se levantará ao terceiro dia. Eles, porém, não compreenderam nada dessas coisas. Estas palavras estavam escondidas e não sabiam o que estava sendo dito. O que Lucas acrescenta nesse Essas- finalzinho é importante, porque ele vai registrar que o pessoal, os 12 que estavam mais próximos a eles, e muito menos os outros, não entenderam o que ele estava querendo dizer. Não entenderam de pronto todo o significado dessa fala de Jesus, né? Eles assim, vão cuspir, vão matar, mas aí Champlin vai dizer: eu não esperava o Messias que ia ser um poderoso, que história é essa desse Messias estar sofrendo, apanhando assim? Eles ficaram meio perplexos, né? Como assim? Você é o Messias e você vai sofrer nas mãos dos gentios, que é um Você não povo tem que nem poder é de judeu, sair cadê dessa, o seu né? poder, né? É. Você vai ser entregue, assim, eles ficaram sem entender essa fala do Cristo. E realmente causou muita perplexidade quando eles escutaram isso, e o medo deve ter aumentado, né? Eles já estavam com medo na caminhada, e quando ele falou isso, que ia ser açoitado, cuspido, Um homem que pregou tanta crucificado. coisa, de repente está se entregando. Exatamente, assim, o medo né? aumentou ainda mais, né? Realmente é uma cena bem forte essa narrativa, do Cristo. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa sobre a perícope em si, né? A narrativa dos três sinóticos, né? Só o João não comenta, mas Marcos e Lucas e Ô, Mateus. João, Oi, Ismael, fala. sabe essa passagem lendo ela, quando você lê a primeira vez e lê a segunda, estou sentindo alguma coisa familiar, como se eu já tivesse visto essa estrutura antes. Mas eu acho que é uma mera semelhança, assim, talvez quando a gente estiver estudando o símbolo de Jerusalém, dê para fazer alguma comparação, mas eu lembrei da passagem da parábola do bom samaritano, Sim. porque aí na passagem está dizendo que eles estão subindo para Jerusalém. No caso da parábola do bom samaritano, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Mas nesse caminho, nessa caminhada aí de Jesus, ele diz que foi ridicularizado, insultado, cuspido, açoitado. No mesmo caminho também, o bom samaritano foi assaltado, rasgadas as vestes e jogado lá. Boa relação. Eu achei assim, interessante essa comparação, fazendo esse colar de pérolas, tentando ao menos entender assim, essa jornada de Jesus em comparação a essa jornada do bom samaritano. Óbvio que são Mas o do samaritano... talvez uma similaridade mesmo assim, circunstancial, mas são símbolos interessantes da viagem de Jerusalém, da descida, da subida e das intempéries da viagem e da redenção do final, né? Talvez aí a gente consiga fazer uma comparação, talvez mais à frente, interessante. Olha, você ia Não, falar do samaritano? eu tô dizendo, o samaritano não foi uma coisa assim real, né? Um acontecimento. Foi uma coisa, como se diz, que criaram, né? Jesus criou, é uma a fábula. história, Uma fábula de Jesus. Exato. Tem essa questão da diferença histórica, como a gente não tem. Ele já estava contando a história dele.
Exato. Não tem como a gente afirmar categoricamente e a possibilidade disso, nem possibilidade, a probabilidade do samaritano ter existido é 0,0001. Então deve ter sido de fato uma história que Jesus elaborou para ilustrar o que seria o próximo. Mas independente disso, como é texto, a gente pode pegar esse texto do samaritano, pegar o texto da subida para Jerusalém e fazer uma comparação dos elementos, né? Desceu, subiu, foi açoitado, foi espoliado. Dá para fazer sim um paralelo textual. Não é Um paralelo histórico. isso. É Isso textual. não é um paralelo histórico. É um paralelo textual. Há padrões nos dois que dá para fazer um estudo comparativo bem interessante. A Bíblia é muito rica, né? Você consegue fazer o colar, a ideia de fazer o colar é essa. Ismael teve um insight legal aí. Mas vamos seguir, tem muito slide, tem muito comentário, certo? A gente tem aí o que o Champlin vai dizer brevemente, porque é curto, né? Os aspectos comparativos entre os três evangelistas, e eu peço que Gabizinha, por favor, leia o Champlin. Fala pra gente. Vamos lá. Aspectos comparativos. Há leves variações entre os evangelistas neste ponto, tal como em muitos paralelos. Mateus diz especificamente crucificação, verbo não usado pelos outros evangelistas. Lucas adiciona profecias à questão, o que os outros não fazem. Marcos e Lucas mencionam as cuspidas, o que Mateus não faz. A fonte informativa provavelmente foi a mesma para todos, e Mateus e Lucas extraíram de Marcos o esboço histórico. Mas cada qual manuseou a matéria de modos diferentes, embora preservassem sua substância essencial. Primeira colocação, só relembrar a todos novamente, né? Que a gente sempre frisa isso, porque o Champlin, ele é defensor ferrenho da hipótese, da teoria, né, no caso, de que Marcos é o texto inicial de referência de Mateus, certo? E pelo Paulo Estevão, né, pela revelação espiritual, a gente vai ver que os manuscritos de Mateus, eles vieram primeiro, mas eles foram compilados em um texto único, no caso, posteriormente a Marcos. Na versão grega. Na versão grega, porque os manuscritos de Mateus antes estavam em aramaico, né? Isso. E aí, então, isso corrobora, né, tanto a ideia de que, de fato, os historiadores defendam que o texto de Marcos é mais antigo, porque, obviamente, Marcos já escrevia em grego, né? O que se tem lá é grego. Ninguém fala, não tem nenhum bispo, nenhum primeiro padre que tenha dito existia algum escrito de Marcos em hebraico. Não, até porque o texto dele era direcionado aos gentios. Então não faria sentido ele estar escrevendo em aramaico. Bem mal o grego. E Lucas já vai escrever um pouquinho melhor, né? Muito melhor. Lucas é uma peça literária, Haroldo fala isso. Muito bem escrito. O grego de Lucas é primoroso. Faz sentido, ele era um médico, um homem culto. E lembrando sempre que o Evangelho de Lucas era o que Paulo queria escrever. No livro Paulo Estevão está dito isso. Paulo queria escrever o Evangelho, ele não teve tempo e encarregou Lucas de fazer a escrita. E Paulo disse a ele o que tinha escutado de Maria de Nazaré. Paulo foi conversar com Maria. E uma coisa... com Madalena, Paulo conversou com Pedro e passou as informações para Lucas e Lucas escreveu. Olha só, e outra coisa interessante a destacar que o Champlin não destacou é que tanto em Mateus como em Lucas, ele diz que no terceiro dia ele irá se levantar, enquanto que em Marcos se levantará 3 dias depois. A gente vai ver isso no slide. Né? Então é interessante a gente destacar isso, porque em outros momentos da anunciação do Calvário, Marcos dizia que ele iria se levantar após 2 dias. Não lembro disso. Eu lembro. Lembra? Lembro sim. Em Mateus dizia que era no terceiro dia, e em Marcos se dizia que era após o 2º dia, o que seria o terceiro. A gente vai ver essa questão do quando no terceiro dia, vai ter justamente isso. Um fala que é depois de 3 dias, um fala que é no terceiro dia, e aí vai fazer a conta da sexta-feira da paixão, do sábado e do domingo da ressurreição, certo? Isso aí a gente vai entrar, que é uma discussão até hoje. Como é que foi 3 dias? Se você começa a contar na sexta, seria no caso na segunda. Sábado, domingo e segunda. Mas a sexta entra na conta. A gente vai ver essa continha já. Vamos segura essa conta, que a conta vai aparecer já. O que eu queria falar lá, do quadro comparativo, que Champlin faz,
em relação à narração dos três é que só Mateus fala crucificação. Crucificação. E eu fiquei pensando, Mateus não era aquele que escrevia para o povo judeu, né? Ele fala crucificação. Quando o judeu lesse isso, crucificação era a coisa mais abominável que o judeu podia imaginar acontecer para alguém. Assim, fulano foi crucificado, não vale nada essa pessoa. Né? Não vale nada. Aí você pensa assim, Lucas era o escritor que tinha como público-alvo quem? Os gentios, Roma e Grécia. E em Roma era comum crucificar. E por que ele não escreveu crucificação? Né? Eu fiquei pensando isso, assim, talvez Mateus quisesse justamente chocar o povo judeu. Olha, ele foi crucificado. Cara, isso é a maior abominação, a maior humilhação que alguém pode passar. E Lucas não escreve sobre isso, embora entendesse muito em crucificação, nem médico, né? Entendia todo esse processo de condenação romana, ele entendia de direito também. Então eu fiquei encasquetado com isso, nenhum comentador que eu pesquisei fala sobre o porquê, mas o fato é que só Mateus cita que nessa revelação que Jesus dá na terceira, ele diz, eu serei crucificado. Imagina um judeu escutar, você vai ser crucificado? Isso é a pior coisa do mundo. Né? Não tem coisa pior do que ser crucificado. O choque que eles devem ter tido quando Jesus falou isso. Porque assim, eu vou apanhar, vou ser cuspido. Tá bom, isso é ruim, mas passa, né? Mas ser crucificado, vai morrer. Vai morrer, assim, da pior forma possível. Da forma mais humilhante possível, que é um romano crucificar um judeu. Bom, Mateus escreve isso, como eu falei, hoje não vamos entrar em crucificação em detalhes, que a gente vai ter tempo para chorar e para sofrer mais na frente, quando chegar o Calvário de fato, certo? Hoje a gente não vai entrar em crucificação. Jesus só narrava as histórias, né? Ele não deixou nada, ele não escrevia, né? Não. Só falava e o pessoal é que escrevia. Agora, por que será? Será que ele não era alfabetizado? Não. Tem várias teorias sobre isso, né? Como Sócrates também na Grécia não escrevia nada. O que acontece é o seguinte... Os maiores mestres da humanidade, eles não se preocupavam em escrever, não. Eles não tinham essa preocupação, porque tinha gente que fazia por eles também. Então, assim, eles viviam para serem exemplos vivos no cotidiano e para serem a boca do mundo espiritual superior. Então, assim, quem quisesse escrever, escrevia. Aprender, né? Você vê assim, Buda, Sócrates, Krishna, os grandes seres, eles não escreviam, era sempre alguém que escrevia por eles. Eles não se preocupavam em escrever, até porque Platão vai dizer isso. Ele critica o texto escrito. O texto escrito ele é morto. Quando você lê um texto escrito depois de 30, 40, a gente está vendo algum texto depois de 2000 anos, você não tem a vitalidade que tinha quando Jesus falou. Né? O texto tem que ser interpretado. Então, Sócrates mesmo defendia que não era legal você escrever. E até assim, a gente mesmo, quando a gente vive uma experiência muito marcante, a gente corre para escrever? Não corre, né? A gente corre para contar. Com o tempo, depois dá até vontade, né? Mas aí você quer contar, você quer, né, passar a experiência, porque escrever o texto... Falar, né? Ele morre ali, ele fica muito pobre. Né? Mas precisa de um tempo de raciocínio, de lógica, de concatenação das ideias. Transformar aquilo nas melhores palavras. Exatamente. Né? Exato. É difícil você pegar uma experiência boa e vou aqui escrever. Não, Jesus estava intensamente ali vivendo a missão dele. Se ele fosse parar para escrever, ele ia interromper o fluxo do que vinha dele. Ele era uma fonte ali brotando toda hora. E é bom se alguém perguntar, a gente tem como responder. Por que Jesus escrevia? Exato. Ele era uma fonte assim de sabedoria toda hora. Se ele fosse parar para registrar, ele ia perder o foco dele, que era derramar as bênçãos, da palavra de Deus. Outra pessoa que fizesse, né? O objetivo do NEP é esse mesmo, a gente tem que questionar, né? Isso, fazer perguntas. Vamos lá. E falando em perguntas, é hora do onde, quando, quem, o que, de que, como, por quê. A pesquisa do NEP. Vamos lá, então, para a nossa primeira palavra. Os 12. Olha aí, ó. Resgatando, a gente já viu, certo? Teve um estudo aqui que a gente fez, Sérgio, que foi só assim, quando Jesus escolhe os 12. Cara, a gente viu tudo sobre os 12. Quem era Pedro? Onde veio Pedro? Como é que Pedro fazia? João, a gente foi assim, foi sensacional esse estudo. Tá na internet os slides. E tá a gravação também, né? A gente viu cada um deles, as particularidades de cada um deles, assim, foi que depois sensacional. Amigo secreto, né? Foi. Tá vendo como eu lembro? Foi sensacional esse estudo dos 12. Foi sensacional. Chegando a mocinha do Narrações Evangélicas. Então a gente vai resgatar aqui os 12. Esse slide que a gente colocou é desse estudo. Eu fui lá, peguei o mesmo slide, que tem um resuminho falando da figura do colégio apostólico. Né? Então Jesus não fala na narrativa, né? Chamou Marcos, quem relata,
e chamou para si os 12. Quem são esses 12? A gente vai ver no slide. Sérgio, pode ler para a gente? Quem são os 12? Os 12. Há 4 listas dos apóstolos no Novo Testamento, a saber, aqui, Mateus 10, 1, 4, Lucas 6, 12, Marcos 3, 16, 19 e Atos 1, 13. No Evangelho de João não há qualquer lista deles. Mateus apresenta sua lista aos pares. Simão e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas. Sabe-se que Jesus enviou esses homens aos pares a fim de evangelizarem. Provavelmente a lista de Mateus mostra-nos os pares conforme foram enviados. Em todas as listas, os nomes de Pedro, Filipe, Tiago de Alfeu e Judas Iscariotes ocupam o mesmo lugar na ordem de apresentação. Pedro sempre aparece em primeiro lugar, o que mostra que não só foi chamado antes dos outros, era discípulo há mais tempo, mas também gozava de primazia entre os 12. Em todas as listas, Judas Iscariotes é o último, e não há que duvidar que tal posição lhe foi dada propositalmente nas listas para indicar sua posição inferior por haver traído ao Senhor Jesus. Champlin. Esse finalzinho é pesado de Champlin, né? Mas assim, é um fato, calma, é um fato que nessas 4 listas, é interessante que João não coloca listinha. Tem uma listinha dos 12 em Mateus, tem uma listinha dos 12 em Marcos, e tem uma listinha dos 12 no livro de Atos. Por quê? Quando Judas se suicida, fica faltando uma cadeirinha. Aí eles têm que escolher alguém. Eles escolhem uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Quiz, né? Que aqui ninguém sabe. Nos Atos? Tá lá em Atos. Começa com M. Eles escolhem, quase Mateus. Eles escolhem uma pessoa, Matias, que vai ocupar a cadeirinha de Judas. Aí por isso que eles botam a listinha lá. Judas não está mais aqui, a gente vai escolher. O pessoal que estava próximo, os diáconos, né? E aí Matias tem uma inspiração, a gente vai ver isso em Atos, eles escolhem. Mas assim, esse padrão realmente é como o Champlin falou. A questão de Judas aparecer por último, porque foi o carinha que traiu Jesus, a gente vai, quando chegar nesse processo final, que Judas dá o beijo no Cristo, e o grego vai dizer que ele entregou Jesus, né? O verbo grego entregar e trair, ele é bem sutil assim na dubiedade do significado. Você pode usar o verbo para dizer fulano me traiu ou fulano me entregou. Entregar e deixar. Você deixei esse celular aqui, entreguei. Passei para alguém. Então tem que se ver o contexto, e a gente vai ver isso lá, certo? E a nossa ideia, do que a gente já viu muito, de comentário espiritual e de comentário acadêmico sobre Judas, e de evangelhos novos que foram sendo descobertos, é que Judas não foi um cara do mal que quis fazer uma maldade com Cristo. Não. Na cabeça dele, o Humberto Campos narra isso, a Amélia também, ele era um homem que queria apressar as coisas e achava Jesus devagar. O reino tem que vir logo, isso é muito devagar. Então eu vou logo falar com os poderosos virem para o time do Cristo e implementar a revolução aqui do reino. Né? A intenção dele era essa. Mas enfim, o pobrezinho ficou estigmatizado, mal visto, fazem a malhação do Judas, enfim. E uma coisa que a gente tem que destacar vai ser desconstruída aqui. Jesus não vai reconhecer Judas como um ser inferior. Não. Né? Assim, e menos merecedor e tal. Mas quem escreveu o Evangelho, como a gente já discutiu, não foi Jesus. Exato. Então, por trás, pode haver uma intenção, de fato, de inferiorizar a figura dele, né? Exato. E aí é que está a questão de, como a Emmanuel fala. O pessoal pergunta, Emmanuel, qual é a melhor tradução dos Evangelhos? A Emmanuel pergunta, a Escritura, mesmo no grego, já é uma tradução. Então você fala, eu quero saber qual é a tradução mais verdadeira. Meu filho, na hora que Mateus escreveu, ou quem escreveu por ele, na hora que João escreveu, ele já está traduzindo a visão dele. Então não adianta estar buscando o original, porque não faz sentido. Então é a perspectiva de pessoas, de um grupo de pessoas. A gente tem que dar esse desconto, né? Porque são seres imperfeitos, ali não tinha nenhum ser angelical a não ser o próprio Cristo. Então essa questão de Lucas ser inferior é a interpretação de um grupo de pessoas válida, mas que não é absoluto. Então os 12 eram as pessoas, os homens, todos eram homens, que andavam mais próximos do Cristo e que o Cristo transformou em emissários. Você vai para lá fazer isso. Quando ele dá essa missão para a pessoa ir em algum lugar pregar, isso se torna apóstolo.
que é a diferença de discípulo para apóstolo. O discípulo é o aprendiz. É quem está aprendendo. O apóstolo foi enviado para algum lugar. Todos nós somos discípulos de Cristo. Apóstolo é um Chico Xavier, é um Divaldo, é uma pessoa que já tem assim, uma representação, um emissário, um porta-voz. Né? Não é coisa para peixe pequeno como a gente, não. Você tem que ser costa larga, tem que ter musculatura para poder ser apóstolo de fato. Né? Vamos lá, vamos seguindo, recapitulando a questão dos 12. Quem quiser mais detalhes sobre a figura dos 12 biografias, vão lá no Estudo 71, no Google Drive, tá lá. Eita, eu lembro porque Luiz perguntou, não foi esses dias? Luiz perguntou no grupo pedindo? Acho que foi. Foi Luiz que perguntou, aí eu coloquei lá, acho que é o 71, que alguém perguntou essa semana no grupo. E sobre esses pares que eles estão colocando, ao menos no começo dá pra ver um certo sentido, porque Simão e André, irmãos, São Tiago irmãos. e João, irmãos. Também Aí são depois de irmãos. Filipe Bartolomeu pra lá, só fica assim. E a gente viu que no chamado, de fato, Pedro foi um dos primeiros a ser chamados, porque o grupo de Pedro, Tiago, João e André era um grupinho de pescadores bem amigos, né? Então esse quarteto fantástico aí estava toda hora junto. Inclusive, com exceção do pobre de André, é Pedro, Tiago e João que está toda hora nos momentos de maior glória com Jesus, né? Transfiguração, estão lá. Todos eles estão lá. Andrezinho André ficou ficou- meio, né? Agora- Acho que não sei se ele tinha família. Não, Pedro também tinha, né? Mas André, não foi? Eu pensei que André, ele teria sido o primeiro a ser chamado, não sei se minha memória tá ruim, mas é porque na minha cabeça tava André tinha visto, André seguia João Batista. Eles todos seguiam João Batista. É, Os mas quatro tipo, seguiam. André viu Jesus, o que o João Batista tinha falado, aí foi lá e chamou Simão Pedro. Aí como ele viu primeiro Jesus, teve o primeiro contato, aí pra mim, então é André. Os quatro estavam bem juntos, né? Você dizer quem foi primeiro do que quem, assim, só olhando as narrativas e pegando o texto ao pé da letra. O que não é relevante pra gente. E outra questão, ele bota aqui Filipe Bartolomeu. A questão do Bartolomeu no Evangelho é uma coisa que eu até terei dúvida contigo uma vez. Que eu não vi o nome Bartolomeu, mas eu vi a citação de Natanael. Natanael, a gente viu isso também. Ele tinha esses dois nomes. É a mesma pessoa chamada por dois nomes. Sim. A gente viu isso quando estudamos os 12, certo? Mas vamos lá, vamos seguindo. Recapitulação aí dos 12. Quem quiser saber mais, vai lá no Estudo 71. O chamamento dos 12. O nome do estudo. Exato. Outra recapitulação muito importante. Filho do Isso aqui é muito importante, sobretudo para a Sérgio que não viu, a gente já repetiu várias vezes em outros estudos. Essa expressão filho do homem é vista toda hora. O filho do homem. O que ele está querendo dizer com o filho do homem, né? E aí eu tinha essa dúvida gigantesca e felizmente sanei aqui no NEP. A gente viu um estudo que era assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi o primeiro, foi eu que peguei inclusive. E eu fiquei maravilhado quando vi a interpretação, que está aí no livro de Jerusalém, e outros autores corroboram essa ideia, de que é uma visão que o profeta Daniel teve. E essa expressão filho do homem vem lá do Antigo Testamento. Então quando Jesus fala assim, o filho do homem vai ser entregue, ele está dizendo assim, ó, lembram que Daniel, há 600 anos, teve uma visão de um ser celestial, sou eu. Ele não diz isso, ele fala, filho do homem, entenda que entender. Vocês lembram quem é filho do homem? E ainda Daniel dizia exatamente que o filho do homem ele chegaria e seria destratado, aconteceria tudo o que aconteceu ali. Então ele está realmente dizendo, ele vai vir pela glória, mas também vai passar pelo martírio. Exatamente. Aí, tanto é que nas perícopes que a gente está vendo hoje, nas narrações, falam que os profetas disseram o que ia acontecer. Lembra? A gente vai ver isso. Então, o que acontece com Cristo, da crucificação, da humilhação, da cusparada, do açoite, Isaías já tinha visto, Daniel já tinha visto, todos eles tinham visto. Está lá anotado no Antigo Testamento. Mas vamos ver aí essa figura sensacional, que é o Filho do Homem, que ela representa, é a síntese do símbolo da cruz, né? Do que há de mais sublime no vertical com o que há de mais humilde no horizontal. O Filho do Homem, ele sintetiza, é a síntese das duas coisas, o encontro do céu com a terra, porque ele é glorioso no seu aspecto celestial, mas ele é profundamente humano, simples, próximo das pessoas, né? Simples, assim. Ele não é aquele ser celestial que ninguém toca nele, não é isso. Isso é bonito, ó. Está lá em Bíblia de Jerusalém. Este semitismo é uma expressão judaica, né? Do povo de Sem. Esse semitismo enigmático tem dois sentidos.
um sentido ordinário, né, comum, de homem, ser humano, como está em Ezequiel, como está em Salmos. Frequentemente, simples equivalente de eu, mim, às vezes por modéstia, como no presente caso. Vulgo o caba. Olha, eu, né, vou ficar aqui, não tenho onde dormir. Sou eu, um carinha aqui, um carinho, né? Um nordestino e tal, essa coisa, um cajazeirense, assim. Por modéstia você... Eu posso dizer, tipo, eu não tenho... Esse exemplo eu acho muito engraçado. O quê? Fala. Não, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou então, o caba não tem onde reclinar a cabeça. Eu tô falando na terceira pessoa, mas eu tô me referindo a mim. mesmo, É. Perfeito. É esquisito, mas tipo... Mas a gente fala isso. tem gente que Um fala. cara não tem o que comer, né? Tá falando de você. Só não tem R$1 no bolso. Ele fala isso. Olha, só quem viajou de Fortaleza a João Pessoa ou vice-versa, sem um encosto para pescoço, sabe o que é não ter onde reclinar a cabeça. É horrível. Amigo. Vamos lá. Então o sentido primeiro é esse mesmo. De humildade, simplicidade. Eu, com modéstia, não uma falsa modéstia que muita gente tem, mas modéstia de verdade. O cara é modesto, não quer estar se expondo. E agora vem o segundo, um sentido teológico, por referência a Daniel, capítulo 7, está lá a visão dele, em que o título de filho do homem designa um ser celeste, transcendente, talvez angélico ou até divino, ao qual é dado o reino de Deus. Quando a gente viu esse estudo, a gente colocou a transcrição de Daniel. E eu vi, sabe? A gente vai botar aqui para não perder tempo, né? Mas é uma visão de Daniel. Este ser celeste é mais claramente delineado nos livros apócrifos de Enoque e de Esdras. O que está o nome apócrifo aí? Veja só. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, ela vai trazer no Antigo Testamento todos os livros do que se chama Bíblia hebraica. Quando você pega uma Bíblia protestante, ela exclui alguns livros da Bíblia hebraica. Certo? Então, são questões teológicas, aí de autenticidade, que não era a palavra de Deus, que era a palavra de Deus. Então a Bíblia católica ela é mais universal e ela inclui esses textos que muita gente chama de apócrifos. É como se hoje a gente fosse fazer uma tradução do Novo Testamento e colocasse Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Madalena. Então, aí Jerusalém coloca, mas a maioria chama de apócrifo. Enfim, são livros do povo judeu que foram escritos e que algumas pessoas têm como revelação divina, outras não têm. Isso é discussão teológica, não vai entrar nisso. Em que, né, nesses livros apócrifos, esse ser é identificado como o Messias. Então esse ser que Daniel viu é identificado como o Messias. E aí o finalzinho, trata-se, portanto, de uma expressão que se refere paradoxalmente. O que é paradoxal? Uma coisa que espanta. Paradoxo é contra a opinião. Contraditório. É uma coisa tão grande, uma coisa tão pequena, os dois em um, como é que pode isso? Né? Ao mesmo tempo, a humildade e a exaltação divina, o que faz dele, apesar das possíveis confusões, uma chave cristológica. O que é uma chave cristológica? Porque o Cristo é isso, é o que há de mais divino no humano. Jesus era muito humano, a gente não fala isso, né? Jesus era um homem muito humano. O que a gente quer dizer com isso? Um homem de coração, um homem que era próximo de todo mundo, gente como a gente. Mas ele era também um cara super poderoso. Aí você fica assim, isso é o Cristo. Não tem nenhum outro ser na Terra que conseguiu fazer a síntese do que há de mais espiritual dentro do universo tão finito e de pó que é o ser humano. É a chave para entender o Cristo, essa cruz, essa cruzinha, né? Isso é sensacional. Aí o Berto Roden vai cair nisso, vai escrever páginas e mais Simão Pedro fala isso, né? Quando ele está ali naquela... A igreja cristã primitiva estava ali na divisão... Tiago de um lado, Paulo de Tarso do outro, ele realmente pensou na cruz, pensou no equilíbrio que trazia e conseguiu tomar a atitude que mais cabia. Mais sensato e conciliou mesmo, né? Ele fez o papel de mediação. Então, Berto Roden e Pastorino vão cair nisso da cruz e vão, assim, ó, fazer aquelas viagens filosóficas sensacionais deles. Tipo de Roden. Que às vezes dava na cabeça. Né? Nossa, é muito lindo, né? Estudar. Sensacional. Vamos seguir, tem muito slide. Mais personagens que a gente está resgatando também, que a gente já viu. Quem são esses profetas que anteviram os sofrimentos do Messias? Né? Quem são esses homens assim, que a música de Valência diz o quê? Antes médios... Não, cara, hoje médios, antes profetas. São seres espiados. Faculdades não tá. são ocultas. Que?
Profetas. Falando da ordem dos profetas no sentido de uma corporação, constituíam eles... Diego? Me sabotaste. Constituíam eles uma classe de homens que Deus chamava para se dirigirem ao povo, dando-lhes palavras e conferindo-lhes autoridade para falar em seu nome. Deuteronômios, né? Isso, tá certo. Cada um dos profetas de Deus, e em particular o próprio Jesus Cristo, exercia um cargo semelhante ao de Moisés. 18 e Atos? 18 aí deve ser Deuteronômio, do mesmo jeito. Tá. No que diz respeito à doutrina, às relações com a lei e à sua obra didática. O profeta Zacarias refere-se claramente a estes atributos de servos de Deus, quanto ao seu caráter e à sua autoridade. Deus concedia palavras aos seus profetas, enviados pelo seu Espírito, que eles ensinavam ao povo e que Deus confirmava. Zacarias e não sei o que é. Neemias, eu acho. Neemias. Estes fatos referentes aos profetas são abundantemente ilustrados em casos individuais. Os profetas não herdavam o ofício nem eram erigidos por autoridade humana. Eram sim escolhidos por Deus, que os chamava e lhes conferia as qualificações necessárias. Dicionário da Bíblia, Davis. Esse ponto final é muito importante, porque a gente vai chegar no nosso próximo... na próxima figura que a gente vai analisar é a figura do sacerdote. Isso. E aí, como o João já adiantou, o sumo sacerdote, mais especificamente, ele só poderia vir da linhagem de Daniel. Do profeta. Da linhagem da família de Levi. De Levi, né? Dos levitas. Isso. Que são das 12 tribos, a tribo de Levi era que deu origem aos sacerdotes. Perfeito. Foi isso. Mas o bonito desse texto E o profeta não. O profeta poderia ser uma pessoa ordinária que surgiu. Qualquer pessoa que começava a ter visões e que se mostrava, aí a gente vai ver no livro dos Espíritos, né, como diferenciar o verdadeiro do falso profeta. Porque profeta, muita gente dizia que é como hoje, a gente vê aí várias pessoas dizendo que é inspiradas por Deus, criam igrejas e falam um monte de asneiras que não tem nenhum sentido. E a vida dele prova que ele não é nada, né, de ser emissário de Deus. Como o Davis falou no dicionário, então assim, podia surgir da classe mais humilde. E na verdade surgia da classe mais humilde. Não é, o príncipe e tal vai ser profeta porque é príncipe, não tem nada a ver com isso. E não era uma auto-escolha, você era escolhido pela espiritualidade, a gente fala em Deus, mas enfim, espiritualidade, para trazer as lições morais. Então, isso... profecia, Kardec fala isso no Evangelho, não é adivinhar o futuro. Uhum. Ele pode também ter a faculdade mediúnica de previsão de dupla vista, ele pode ter isso. Mas profeta, o sentido essencial do profeta, é o mensageiro de Deus que traz a lei moral. Tem uns que não tinham nenhuma faculdade mediúnica de futuro, mas tiveram uma vida exemplar moralmente. Né? E o profeta é isso. Eu só ia dizer, por isso que a preocupação dos fariseus era legítima com relação a Jesus. Sim. Né? Porque a gente às vezes vê o fariseu apenas como um vilão da história, mas ele tem um papel histórico muito importante de difusão da religião para as camadas mais pobres e também da preservação dos costumes, ensino oral. Né? Do ensino oral, e também eles faziam tudo aquilo para manter a ordem. Né? Por quê? Porque tinham muitos falsos profetas na época. Então imagina só, qualquer pessoa podia aparecer e dizer eu sou um profeta e começar a pregar a palavra de Deus. Os fariseus eram aqueles que caíam em cima para dizer não é assim não. Faziam perguntas, fazer perguntas, né? Justo. Verdade. Tem uma história que é de René Kivitz conta de um amigo dele que é pastor e que ele conta que chegou uma senhora uma vez dizendo assim, olha, eu sou profeta, né? Eu faço profecias e eu tenho uma profecia para trazer aqui. O rapaz era do Ceará. E ela disse assim, aí o rapaz disse, pois não, qual é a profecia? Aí ela disse assim, eu vi a imagem, Deus me disse que Fortaleza vai ser destruída por uma linha de violência e tudo, vai ser totalmente destruída. Aí o pastor olhou para ela e disse assim, olha, eu sinto lhe dizer, mas o que a senhora ouviu não é de Deus. Aí a mulher, mas como não? Por que não? Ele disse, porque se fosse verdade, se fosse de Deus, a senhora estava em prantos. A senhora estaria me contando isso em prantos. Porque, aí ele fala, né, assim,
uma revelação desse tipo não deixa um verdadeiro profeta com tranquilidade. Ele realmente vai ficar preocupado com aquela situação e a mensagem é verdadeira, né? Muito interessante. Esse aspecto da preocupação, tem um livro de um judeu, o Joshua Heschel, que diz assim, o Deus em busca do homem. Aí ele fala do caráter do profeta, que o profeta ele é um ser, quando você lê no Antigo Testamento, você vai ver Isaías irritado, você vai ver Daniel pé da vida, sim, porque ele sentia nas entranhas, exatamente, a revelação, ele se comovia com aquilo e ele não aguentava ficar passivo, ele ia lá e gritava, vocês têm que mudar. Claro que não é toda hora, né? Em geral eles eram serenos, eram homens jamais equilibrados, mas havia neles assim, uma comoção, sim, algo por dentro. Uns exteriorizavam, outros eram mais contidos, né? Então, esse termômetro de sensibilidade, de como isso foi impactado na pessoa que recebeu a revelação, é um bom indício de saber, né, se de fato é uma procedência superior ou não. Não é o único indício, tem que se ver outras coisas também na visão espírita, né? Você pode ser emocionado, mas aqui seu caráter é emotivo, tal, isso é um espírito enganador. Mas enfim, o que importa aí é a gente salientar que houve na história de Israel um grupo de homens que foram enviados pelo Cristo, segundo Emmanuel, Isaías, tem os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Eles foram enviados paulatinamente e eles falaram da vinda do Messias. Sim. Então está na história do povo judeu, está lá. Isso ninguém tem como negar. E são esses grandes profetas que Jesus está citando quando ele dá o anúncio do cavalo. Ele fala, os profetas não é qualquer um, é o time, né, de profetas reais. Um spoiler não, né? Já foi divulgado que o próximo estudo que Haroldo vai fazer é sobre Isaías. Ele diz, sensacional, que foi o profeta do Messias, né? Onde você vai encontrar mais relatos descrevendo o Messias é nos livros de Isaías, foi o grande. Questão de ordem, temos meia hora de estudo pela frente. Tem muitos slides. Muitos slides. Muitos slides. Vamos lá. Então vamos pedir para o pessoal da internet ler, né? O pessoal que achava que ia ser um estudozinho assim, meia boca, né? O tema é temazinho assim, né? Alexandre. Eu achei tão pouco de Alexandre, tu pode ler? Claro, posso sim. Profetas. Sumo Falando da sacerdote. ordem... Perdão. Sumo sacerdote. Ministro investido de autoridade. Às vezes denota um ministro de Estado, assistente responsável, junto do rei. Aí está aqui 2 Samuel 8, 18, 2 Samuel 20, 26. O oficial Jair é denominado sacerdote de Davi. Jair. E em 1 Coríntios 18, 17, os filhos de Davi são os primeiros. Em 1 Reis 4, 5, diz que o sacerdote Sabude era íntimo, amigo do rei. Frequentemente, os ministros do santuário são denominados sacerdotes levíticos, porquanto o sentido da palavra Kohen, ministro, sacerdote, exige qualidades descritivas. O ministro devidamente autorizado para oficiar perante uma divindade em favor de um povo e tomar parte em outros ritos chama-se sacerdote. A função essencial a seu cargo era a de mediador entre Deus e o homem. Bom, para a gente resumir e adiantar. Na tradição judaica, quando Moisés liberta o povo e vai para a peregrinação no deserto, tem uma série de coisas que Moisés institui, e uma dessas coisas é a classe sacerdotal. Certo? Moisés institui juízes, pessoas que iam cuidar da parte higiênica, ele institui também a classe sacerdotal. Da tribo de Levi, ele institui isso. E tem a figura do sumo sacerdote. Haroldo fala muito bem disso na série dele sobre o Levítico. Foi uma das primeiras que ele lançou no Antigo Testamento, o livro Levítico, que é um livro essencial para você entender muita coisa do Novo Testamento. E ele vai explicar essa figura de sacerdote como aquele que vai mediar a terra e o céu. Ele pega o cordeiro, ele mata o cordeiro, o sangue representa a vitalidade. Em vez de você ir ser queimado, ou o sacerdote ser queimado, o sangue era queimado, se volatizava e ia para o mundo espiritual. Tem todo um simbolismo nessa questão do sacrifício dos animais, que depois vai sendo abolido, né? Então a figura do sacerdote para o povo judeu é mediador, ou médium, né, entre o povo, a comunidade e Deus. E aí ele tinha toda uma vida pautada com regras. Ele não podia tocar em corpo
em decomposição, ele não podia tocar em mulher que estivesse menstruada, ele tinha que lavar as mãos tantas vezes, ele vivia dentro de uma redoma. Assim, é uma série de coisas que ele tinha que fazer para poder manter uma pureza e servir de fato de mediador. Na imagem, vocês veem que aqui no peitoral dele, isso é importante, essa figura do peitoral, tem 12 joias ali. 12 joias, que são as 12 tribos de Israel. Então o sacerdote judeu andava com esse peitoral, com essas 12, para dizer que ele estava ali sintetizando nele o agrupamento judaico. Certo? São curiosidades. 12 Tribos. Não, no peitoral dele talvez. Não sei o material, né? Mas eu imagino que. Imagino que pedras preciosas. A gente viu faz tempo isso. Tem toda uma roupagem específica, a questão na cabeça, aqueles. Como é que chama? Manto. Os mantos, né? Enfim. Mas é a figura do mediador entre a comunidade e Deus. Isso quer dizer o quê? Jesus fala, eu serei entregue ao sumo sacerdote, não vou ser entregue a qualquer um, não. Vou ser entregue ao topo da hierarquia religiosa dos judeus. São eles que vão me pegar. Né? Não vai ser qualquer um, não vai ser um escribazinho. É o Supremo. É o Supremo. É o Supremo STF, Tribunal. é o Sinédrio, a gente vai ver que é o Sinédrio. O STF da época foi o que pegou Jesus. Né? Eu confundo muito essas figuras. Tipo, o sumo sacerdote para o doutor da lei. É diferente. Porque, tipo, quando eu leio assim o que faz, eu faço, pode ser muito bem o doutor da lei. Não, eles tinham coisas semelhantes, eles compartilhavam coisas. Os dois sabiam da lei. Mas, por exemplo, um doutor da lei ou um escriba, ele não poderia fazer os rituais de sacrifício. Ele não tinha acesso à parte do templo que era o Santo dos Santos, que tinha uma cortina, e lá ficava a Arca da Aliança com as originais, em tese, pedras da Torá, certo? E rolos, a Arca da Aliança. Ele não podia fazer intermediações que exigiam toda uma preparação de purificação de práticas de vida. Como eu falei, não pode tocar nisso, não pode beber isso, não pode fazer. Então o sumo sacerdote ele tem uma função bem especial. O que não o isenta de ter conhecimento da lei. Ele também tem conhecimento da lei. Entende? Entendi. É como se fosse hoje aqui no Espiritismo, você sabe das obras de Kardec, eu também sei, mas aí para você poder aplicar um passo magnético, você tem que ter todo um conhecimento, você tem que ter toda uma energia boa, você tem que ter... É uma função diferente, né? Há uma função diferente. Então, tipo, o sumo sacerdote tem aquela questão da pureza ritualística, mas Tem. o doutor da lei não. Tem uma pureza ritualística para ele das práticas, por exemplo, os fariseus prescreviam, mas não a pureza de certos padrões de comportamento que o sacerdote tinha que fazer. Só o sacerdote tinha que cumprir determinadas regrinhas. Assim. Tinha uma regrinha só para o sumo sacerdote. Os outros precisavam fazer isso. Entendeu? E tinham muitos... Tem diferença entre sumo sacerdote e sacerdotes normais. Tem. Tinha o número de sumo sacerdote... Nomeadamente, Caifás e Anás na época de Jesus. Só dois? Tinham dois lá. Caifás, e aí um era parente do outro. Os dois estavam no topo. A gente vai ver isso mais à frente. Mais à frente a gente vai ver isso, certo? João, é importante mencionar também que o sumo sacerdote, a função dele estava muito relacionada a preservar a Arca da Aliança, né? Que é um símbolo, né? Enfim, materializado da união com Cristo. Né? Com Cristo não, com Deus. Com Deus, inclusive representando os 10 mandamentos, como você falou, essa ligação com Moisés. Então eles tinham esse papel de preservar, só eles podiam entrar nesse local onde estava a Arca da Aliança, só eles podiam tocar, carregar ela. Então era uma função bem importante para manter a raiz desse povo ligada à revelação da Torá, né? Exato, perfeito. Eram guardiões, né? Não só da questão do conhecimento da Torá, mas também dos objetos ou daquilo que foi prescrito pela espiritualidade, como a própria Arca da Aliança e o candelabro. Eles guardavam as coisas sagradas, tanto coisas materiais como coisas imateriais, que eram as ideias e a lei. Né? Outra coisa que pode facilitar também é você imaginar que havia sinagoga em qualquer cidade. Isso. Certo? E nas sinagogas você tem um sacerdote. Ou não? Você tem um rabino, né?
Eu acho que não tinha sacerdote nas sinagogas. Você tinha um rabino nas sinagogas, um chefe de sinagoga, você vai ter, que era o caso de Jairo, que era o chefe de sinagoga. E o sacerdote só está no Só templo. no templo de Jerusalém. Isso é importante. Agora, Templo de Jerusalém, sacerdote. exato. Rabino é o mestre, é Jesus. É o mestre da lei. Rabino é o mestre da lei. E tinha o chefe da sinagoga. Já era o chefe da menina que estava, né? Presidente do centro. Exato. Você tem um presidente do centro espírita, que tem um conhecimento, preside, mas porque é melhor fazer a relação com a igreja, né? Você vai ter o padre, vai ter o papa, que é o que está lá no Vaticano, que é o templo, né? Que seria a Federação Brasileira, né? Seria mais ou menos assim. Mas enfim, havia uma hierarquia e cada função era ali bem determinada. Vamos dar uma corridinha, né? A gente tem que andar. Tem mais figuras para serem vistas. Ele era todo imponente. Ele tinha que se apresentar, né? Aquela imagem de pureza e tudo. Tem a figura dos escribas, que a gente vai ler bem rapidinho, que era o pessoal que tomava nota e tinha muito conhecimento também. Jesus fala que os escribas também iam fazer julgamento dele. Está lá um senhorzinho, né? Escrevendo num pergaminho, que era um pedaço de couro, muito bem tratado, etc. O que era um escriba? Um notário público. Está lá em Ezequiel, empregado como amanuense. Amanuense é que escreve à mão. Aquele que escreve à mão. Pares mão, certo? Bom. Para escrever o que lhe ditava. Jeremias fala isso, e lavrar documentos públicos. 2. Era um secretário do governo para correspondência oficial e registro dos dinheiros públicos. Está lá em Reis e Esdras. Os levitas serviam de escribas para tomar conta dos negócios com a reparação do templo. E 3, era um homem encarregado de fazer cópias do livro da lei e de outras partes das escrituras. Esse nível 3 é o que a gente mais fala. O que é o escriba? O cara que está copiando os textos. Ele copia. Como não tinha impressora, nem scanner, alguém tinha que copiar. Copiar, vender, dar para alguém. Então quem fazia isso? O escriba. E era um ofício para a vida, né? Um ofício para a vida. Porque assim, a pessoa era treinada desde a adolescência. Até porque, tipo, o couro, né, que era em pergaminho. O pergaminho é isso, couro. Né? Em pergaminho é couro, o papiro é no papel. Papel, no vegetal. É no O vegetal. papel veio depois, né? O papel veio depois, antes tinha pergaminho. E aí, tipo, era muito caro o papiro o pergaminho para poder preparar. Você pegava um animalzinho e comia tudo que você podia comer dele, sobrava o couro, você tratava o couro e aí você escrevia, né? Fora a tinta. Uma tinta, enfim. Então o escriba era o cara que estava escrevendo e copiando. Vamos lá. Gentios, essa é fácil, assim, né? Gentios era todo mundo que não fosse judeu. Então, assim, quem não é judeu, o resto do mundo. Pronto. Tinha os judeus, o grupinho, eu sou judeu. O resto era chamado de gentio. Aí o que Haroldo coloca, ó, na nota de rodapé. Povos de outras nações, que não o povo judeu. Os hebreus chamavam todos os outros povos de gentio. Chinês era gentio, indiano era gentio, romano, era tudo pacote. Né? Nós somos judeus, vocês são das nações, somos gentios. Aí tem a representação romana, né? Porque na época eles estavam mais próximos deles. E aí Jesus diz assim, eu vou ser entregue a esse povo. Imagina o choque, você vai ser entregue a eles? Como assim? Eles que não são ninguém, né? Não tem um Deus único, não adoram Deus, são tudo pecaminosos. Então assim, É o contrário. Não. Hebreu, vamos imaginar assim, em termos de conjunto matemático. Você tem um grande grupo chamado de hebreu. São os descendentes de Abraão. Abraão, bem antigão. Abraão teve filhos e essa descendência de Abraão são os hebreus. É o povo hebreu. Dentro do povo hebreu, que é o conjunto, existem elementos, subconjuntos. Judeu, samaritano, galileu. Dentro. Parênteses. Os árabes também são descendentes de Abraão. De Abraão, então, na verdade, não é que todo mundo que é descendente de Abraão. É que é descendente de Abraão com a esposa legítima dele. Perfeito. Que aí a outra esposa deu origem ao povo árabe. Perfeito. Então, corrigindo. Então, você tem Abraão e Sara geraram Jacó. Acho que é Jacó, o filho deles. E ele tem a descendência, teve os 12 filhos, as 12 tribos formaram o povo hebreu. A serva
Agar. É Agar o nome da mulher. A serva de Abraão, que Sara não podia ter filho, engravidou primeiro, e teve Ismael. E ela foi embora com Ismael para a banda das Arábias. E de lá formou a linhagem do povo árabe. Né? Então, tanto árabe, muito bem colocado. Não é Ismael e Israel, não? Israel, filho de Abraão. É porque Jacó depois vira Israel. Tá. É Isaac. Ele muda o nome. Isaac, na verdade. Isaac. Isaac é pai de Jacó, perfeito. Isaac é pai. Ismael sabe? O irmãozinho dele, né? Por parte de pai. Isaac gera Jacó e Jacó vai gerar os 12, que dá origem às 12 tribos. Judá, que vem judeu, é um dos filhos de Jacó. É a história, gente, isso é novela. Vamos ver Record. Eu não vou, certo? Vocês vão ver Record, vão ver a história de José do Egito, tá tudo isso lá. Tem a série. Foi muito bom o estudo sobre a linhagem. Foi assim bem... Enfim, mas é isso. Você tem Abraão, aí Abraão tem um filho com Agar, que vai dar Ismael, e Abraão tem um filho com Sara, que vai dar Isaac. Tem que montar uma árvore. Uma árvore genealógicazinha, certo? Mas judeu está dentro do grupo dos hebreus. Ainda bem, porque Tá dentro do grupo. eu até fiz um Hebreu é um conjunto maior, judeu está dentro dos hebreus. Existiam outros hebreus. O samaritano é hebreu, mas não era judeu, não seguia Jerusalém. Tinha? Não, mas não é um conjunto, né? E outros estão pequenininhos. Aos poucos você vai identificando. E o que é israelita? Mas não vamos falar, vamos seguir. Vamos lá. Onde? Jerusalém. Pronto, agora a gente está chegando na cereja do bolo. Jerusalém. Ele está caminhando para Jerusalém. Pedir então para André ler Jerusalém. André. Oi, estou procurando o microfone para ligar. Tá ligado. Lugar de paz é habitação segura. Está em Deus. Jerusalém está situada sobre o tabuleiro no cume da Cordilheira Central da Palestina, em um dos pontos mais culminantes. Este está na mesma latitude da parte setentrional norte do Mar Morto. A porção do tabuleiro ocupada pela cidade acha-se isolada do resto do tabuleiro, exceto pelo lado do norte. Os outros lados da cidade acham-se circundados de profundos ravinos, depressões do sol. A parte plana da superfície começa na altitude de cerca de 800 metros acima da linha do mar, alterando-se a mais uns 50 metros para o lado oeste. Bom, a gente destacou aí uma descrição bem geográfica, porque é o que a perícope está indicando. Eles subiram para Jerusalém, certo? Jerusalém tinha um templo, a gente podia falar várias coisas de Jerusalém. A gente vai focar aqui no aspecto geográfico de Jerusalém como uma cidade santa. A tradução do lugar de paz. Porque a palavra Jerusalém e Yerushalayim, esse final, Shalaim, vem de Shalom, que é paz. É uma cidade da paz, é um lugar de paz, certo? Isso está na raiz da palavra. Que Davi constituiu, enfim, mas não vamos falar disso. A questão importante é que ela está no sul da Palestina, fica no sul, Jesus estava indo para o sul, saindo do norte para o sul, e num lugar bem alto. Veja, 800 metros ao nível do mar, podendo chegar até mais 50 para o lado oeste, certo? Ali naquela imagem, é a imagem de hoje de Jerusalém. Vocês verem que a imagem famosa que tem aquela... É uma mesquita ali, não é judaica, interessante, é dos muçulmanos, aquela cúpula dourada, é uma mesquita muçulmana. É dos muçulmanos. De ouro mesmo. De ouro. E embaixo tem um muro que é chamado o Muro das Lamentações. Segundo Celestino, é nome errado. Porque a gente acha que quando você vê um judeu assim perto lá, ó, o cara tá chorando, né? Mas não tá, ele tá rezando ali. Então chama Muro Ocidental, que fazia parte do Templo de Jerusalém. Sobrou só isso aí. Depois que Roma chegou lá e destruiu tudo, no cerco lá do Tito, depois de 70 anos do Cristo, ficou só esse muro aí. O resto... virou pedra sobre pedra, como Jesus mesmo profetizou. Né? Então a ideia é essa, é um lugar alto e é um lugar central para o povo judeu. A gente vai ver agora imagens. E que é relatado no livro há 2000 anos. Sim. Há 2000 anos veio a queda de Jerusalém. Muito bom. Exato. Fica a dica, final do livro. A gente vai ver algumas imagens sobre o relevo de Jerusalém, para a gente ter uma noção. É bem legal. Né, ó. Vamos lá, tem essa e tem outra. Duas perspectivas. A perspectiva aí sul-norte. O que isso quer dizer? Para o lado da esquerda, no mar Mediterrâneo, é o sul. É como se você pegasse esse mapa e virasse ele assim para o mapa de trás. Certo? Para o mapa de trás. Aqui embaixo no mapa, essa parte de baixo que tem a legenda, é o Mar Morto.
esse azulzinho aqui, ó, é o Mar Morto. E o Mar Morto ali, ele vai aparecer onde é que está mostrando, tá vendo? Então é a perspectiva ali sul-norte. Então Jesus vinha da região norte, ele vinha da região norte, que fica lá em cima do mar. E ele vai subindo, aí fica melhor de mostrar, que Jesus vem da direita para a esquerda, ó. Ele sai daí, onde é que está mostrando aí a região da Galileia, aí vai. A Galileia fica aqui, ó. Aliás, aqui. Mar da Galileia. Ele sai daí e vai peregrinando, vai se entucando aí no meio desses montes, até chegar ali onde está o Monte Sião. Ó, Monte Sião, para a esquerda, Monte Sião, esquerda, mas pode ir para a esquerda. Aí, Monte Sião. Que Sião também é o nome para a cidade de Jerusalém. Zion, né? O pessoal fala Zion. Já fica aí. É o Monte Sião, que é 774. Eu pensava que fosse mais para baixo do Mar Morto. Não, o Monte Sião é lá em Jerusalém. É lá em Jerusalém. Então, a outra imagem fica melhor, para mostrar. Volta para ela. Então, Jesus saiu da Galileia, que fica o mar 210 abaixo do nível do Mediterrâneo, ó, abaixo. Jericó também está 200 metros abaixo, bem abaixo. O Mar Morto, quase 400 metros abaixo, vem que vai descendo. Essa linha azulzinha é o Jordão descendo, gente. Ele começa lá no Monte Hermon, no gelo, e ele vai gelando, vai descendo, ó, até ficar no Mar Morto. E ele para ali. E a água fica morta mesmo, os peixes morrem, enfim, tem porque é muito sais minerais. Tem muito sal lá, né? Mas a ideia é que Jesus foi peregrinando e foi subindo. É como se você fosse, né, daqui para Bananeira. Você vai subindo, tem um ponto que é bem íngreme, uma caminhada. Aí você vai subindo. Só que isso é deserto de pedra, um calor danado, né? Você ralando todas as suas sandálias, então não é uma coisa fácil de fazer. Mas tá claro, assim, o mapinha ficou legal, né? Dá para ter uma noção dos montes. Veja que é uma região muito montanhosa. O Monte Hermon, quase 3 mil metros, gente. É um enorme tamanho. É gigante, fica lá no norte. Né? Fica lá no norte. É isso. Então, é isso. Porque a questão de Jericó e Jericó ser mais baixo, Jerusalém ser mais alto, serve daquela questão de interpretação espiritual. Materialidade, né? A materialidade de Jericó, que era uma cidade muito rica, e Jerusalém, o símbolo do Espírito. Agora a gente vai entrar em questões mais pontuais. Ó. A gente falou no terceiro dia, lembra que a gente falou? No terceiro dia, depois do terceiro dia, vamos lá. No terceiro dia ressuscitará. Vamos lá, Xande, no terceiro dia, vamos focar só no terceiro dia. Lucas diz ao terceiro dia. Marcos diz depois de 3 dias. Marcos talvez tenha querido dar a entender no começo do terceiro dia. Veja só, é aquela confusão da sexta-feira da paixão e do domingo da ressurreição. O que faz sentido, já que ele não dominava muito a língua grega. Faz sentido. Ele escreve mal, muito mal. E Lucas escreve muito bem, ao terceiro dia. Com frequência, o Novo Testamento diz ao terceiro dia. E, mediante um cômputo inclusivo, a sexta-feira poderia ser o dia da crucificação. Se o domingo foi da ressurreição, já que temos de incluir a sexta-feira na contagem. Conta, inclusive, considera a sexta como 1, o sábado como 2 e o domingo como 3. Certo? Vai ficar bonitinho, sexta, sábado, domingo. O costume antigo era o cômputo inclusivo. Era o que eles faziam, não como a gente faz hoje. É diferente hoje. Se uma série fosse aludida, seria incluído o dia em que essa série tivesse início. Portanto, 3 dias. A sexta, o sábado e o domingo. Que Jesus sabia quando seria crucificado e que predisse sua ressurreição de antemão, deve ter aumentado grandemente a confiança dos discípulos de que suas reivindicações messiânicas eram válidas. Apesar do fato que a nação de Israel em geral, e talvez os próprios discípulos, não esperassem um Messias que também fosse o servo sofredor. Então veja só, ele vai dizer assim, ó, em 3 dias eu vou ressurgir. Caramba, você é o Messias. Mas espera aí, o Messias que vai ser cuspido, açoitado e crucificado? Como assim? Aí ficou uma dúvida entre eles, né? Essa ideia do servo sofredor que está lá em Isaías. Que os judeus tinham 2 concepções de Messias. Um Messias sofredor, que ia se entregar, como foi Jesus, e um Messias político, guerreiro, fortão como Davi, que ia chegar com um exército, expulsar todo mundo e mandar. Os fariseus iam nessa. Esperavam um, né? Tá, poderosão, tá. Um carpinteiro que morre assim. Eles não queriam saber disso. Mas é a linhagem que vai estar em Isaías, é o servo sofredor. Vamos correr, né? Faltam 10 minutos. Vamos correr. Como? Mas aí tem umas coisas respectivas. Como? Ressuscitará. Está aí a imagem do Cristo no domingo.
né? A pedra aí afastada e ele aparecendo em espírito. Já discutimos. Discutimos sobre isso, né? Que a palavra quer dizer literalmente no grego, a palavra Anastácia, inclusive tem muitas mulheres, que é se pôr de pé. É isso aqui, ó, se pôr de pé, certo? Perfeito. É se pôr de pé. Vamos lá, vamos seguindo. Aí começam os comentários bíblicos. Ó. Aí Beacon, eu fui ver, Beacon não é uma pessoa não, gente. Beacon é o nome do comentário. Comentário bíblico Beacon. Beacon representa tipo uma comunidade, uma coisa assim. Tem vários, os autores aparecem lá, eu fui ver o PDF. Não sabia. Beacon é o nome do comentário. Não tem comentário bíblico Atos, que a gente pega de Quina. Sim, Atos. São comentários de Beacon. Beacon era ou uma igreja ou uma comunidade lá do pessoal que fez o livro. Beleza? Não é o nome de uma pessoinha. Segundo Maia era Bacon. Mas segundo dia que morou nos Estados Unidos é Beacon. Nesse sentido, né? Bota Ismael pra ler, né? Lê aí, Ismael. Vamos dar uma... Ok, terceira previsão da paixão. Devemos observar que os avisos de Cristo sobre a proximidade de sua morte só foram feitos aos 12 discípulos em particular. Ele não queria nenhuma publicidade sobre o assunto, mas a importância dessas previsões pode ser constatada pelo fato de que cada uma delas foi registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Isso. A respeito do assunto, veja Marcos, Lucas e esses aí. Essa terceira previsão é mais detalhada e específica do que as outras duas. Jesus será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte, o sinédrio. Então, os judeus o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem. Essa é a primeira referência à crucificação, assim como a primeira e clara afirmação de que ele será executado pelos gentios e não pelos judeus. A ressurreição foi retratada nas 3 previsões. Então veja como é importante esse comentário do Beacon, né? Sobretudo a questão da primeira referência à crucificação, que eles não sabiam ainda, e que a última instância que a gente vai ver no item que foi Pilatos manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, Pilatos lava as mãos e pergunta ao povo: o que é que vocês querem, né? Jesus ou Barrabás? Barrabás, não crucifica o homem. Então, em última instância, indiretamente ou diretamente, a gente vai ver isso mais à frente, Emmanuel vai dizer, os romanos foram que, tá bom, vai ser crucificado. Né? Foi entregue nas mãos dos gentios para ser crucificado, certo? Mas o importante é o quê? Que nessa terceira previsão, fatos novos foram acrescentados pelo Cristo, que iriam acontecer, em especial a crucificação. E só os 12 souberam disso. Ele não saiu dizendo isso para todo mundo. Era só para o grupo mais restrito, certo? Vamos seguindo. Tem mais ainda temas sobre esse ponto aí. Kina. Israel. Tu queria perguntar? Não, eu ia só dizer uma coisa assim, até porque, assim, se dizendo para os 12 ainda houve um corte de orelha, né? Imagine se você dissesse para todas as pessoas. É verdade, é verdade. Virar uma guerra. É. Quem é? Israel, pode ler? Posso. Terceira previsão da paixão. Apesar de sua expectativa quanto ao reino vindouro, os discípulos reconhecem o perigo de ir a Jerusalém e ali confrontar a aristocracia sumo-sacerdotal. Talvez eles estejam cientes das tradições judaicas acerca de uma guerra terrível que precederia o estabelecimento final do reino do Messias. Uma guerra na qual a aristocracia de Jerusalém se mostraria tão malévola quanto os romanos. Os manuscritos do Mar Morto. Eu vou falar disso. Ou talvez eles confiem nos líderes de Jerusalém, mas temam a guarnição romana. Jesus os admoesta tanto sobre a aristocracia judaica quanto aos romanos, que o executarão da maneira costumeira para os revolucionários. Que é a crucificação. Qualquer revolucionário que aparecesse, os romanos crucificavam para dar lição para nenhum mais se atrever a fazer bagunça e atrapalhar a Pax Romana. Olha, quando o Kinner fala ali, ó, confronte os manuscritos do Mar Morto, eu estudei isso lá no mestrado, um dos manuscritos é o manuscrito da guerra. Então eles estavam preparados para uma guerra espiritual. Diziam, nós somos filhos da luz, existem os filhos das trevas, que eram identificados como os romanos e os sacerdotes corruptos de Jerusalém. Nossa. Porque os essênios, eles saem de Jerusalém porque diziam assim, vocês estão fazendo isso aqui, corrupção. Eles saem de Jerusalém, vão para perto do Mar Morto,
constrói uma espécie de mosteiro, fica em orações e orações esperando chegar o Messias. Certo? Não fala em Jesus hora nenhuma nos manuscritos. Eles somem da história. Miramês vai falar um pouco sobre eles. Tem uns livros que Chico ajudou também a orientar que falam sobre eles, que seria um grupo que veio preparar a vinda do Cristo. Era um grupo judaico, né, bem espiritualizado, Kardec fala deles também, e que vinham preparar a vida do Cristo, e a maioria se tornou cristã depois que Jesus apareceu. Se especula os essênios, né, que estava lá no Mamuto. Então lá tinha um manuscrito que era manuscrito da guerra. Eles tinham umas visões mediúnicas que diziam, vai ter uma guerra espiritual aqui. De fato teve, né? Não teve de espada, mas guerra de ideias. Romanos, o pessoal de Jerusalém mais conservador, que era, na palavra do Quine, os aristocratas, não queriam perder o poder. Então houve de fato uma guerra ideológica e até perseguições, né, de Saulo matando o cristão. Isso aconteceu. Né? E imagina se fosse divulgado antes a coisa. Aí ia ser uma confusão generalizada. E ao mesmo tempo, assim, a importância de se antecipar isso para os 12, porque também se eles fossem pegos de surpresa, é verdade. Aquele Messias ali sendo pego de surpresa, assim, se tem, é uma coisa que até lidando com criança a gente faz, é necessário você antecipar para que ela possa se preparar para aquela ocasião. Então, ó, daqui a pouco a aula vai acabar e tal. Aí a criança, quando acaba, não tem aquele desespero, chora, mas não tem um desespero e sai quebrando tudo, né? Então, a mesma coisa nesse caso aqui. Essa revelação de Jesus, ela é muito útil para que não se saia dizimando tudo por aí e aconteça, assim, em potencial, o que aconteceu minimamente com a orelha de Malco, né? E veja só, foi 3 revelações dosadas homeopaticamente. Ele foi preparando o terreno do pessoal. Imagino que não foi dito nas entre-revelações. Pessoal, vamos ficar tranquilos. Cara, pessoal, tá tudo em ordem. Inclusive, Jesus é explícito em João, no capítulo 16, ele... Não, acho que a partir no capítulo 14 já... Você tem compromisso 9 horas. Tchau. E a gente tá na hora. Ele diz assim, ó, eu tô dizendo pra vocês essas coisas na última ceia. Tá? Ele diz assim, ó, eu tô dizendo pra vocês essas coisas para que vocês não se escandalizem quando acontecer. Ele é bem claro, tipo, gente, pra vocês não fiquem chocados, não sabem o que fazer, tô avisando. Então tá tenham tudo tá tudo bem. Tá tudo certo. É meu plano, é meu plano. Eu vou ser cuspido, eu vou ser açoitado, eu vou ser lançado, eu vou ser crucificado. Tá tudo sob controle. É isso que vai acontecer. Olha a cena é essa, né? É sensacional. E quando aconteceu, todo mundo, ai meu Deus. Correu todo mundo. É isso mesmo. Então, professor João... Tá certo. O senhor tá dizendo, né? Acomodou tempestade, ressuscitou morto. Vamos lá. Se fechar nas previsões, já fico satisfeito. Acho que tem mais um aí que fala da terceira previsão. São 3 slides sobre isso. Tem mais esse... Não, da terceira previsão. Esse de Champlin é gigante. Vamos lá, esse Champlin. Essa advertência, o terceiro soar do sino de aviso... Bota só no id pra ler. Vai ter coisa para ele. O terceiro soar do sino de aviso sobre a condenação próxima expõe claramente os detalhes sobre os sofrimentos do Filho do Homem que faltam aos avisos anteriores, por serem pronunciados de maneira muito geral. É quase inconcebível que a exaltada Jerusalém, suposta capital do centro de adoração a Deus, fosse justamente a cidade perseguidora e assassina, e que as autoridades religiosas da mesma fossem os instrumentos desse homicídio, praticado justamente durante a celebração da mais santa de todas as observâncias do povo terreno de Deus, a Páscoa. Então, Jerusalém era a cidade dos santos, e ela que vai matar Jesus. Na Páscoa, Marcos fornece-nos a informação adicional que indica a atitude emocionada dos discípulos acerca dessas expressões de Jesus. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. É óbvio que as palavras que lemos nos evangelhos representam apenas uma parte das muitas conversas que Jesus teve com seus discípulos. A indicação é que, a caminho de Jerusalém, viajando na caravana que ia celebrar a Páscoa, esse assunto foi abordado por diversas vezes. Os discípulos não gostaram da informação que Deus Jesus. Galera, então, eu vou morrer, viu? E isso... galera, eu vou morrer, viu? E isso porque esperavam um reino terreno caracterizado por poder e glória. Esperavam servir ao rei Jesus como os altos oficiais. E a passagem seguinte vai dizer isso. A Salomé diz, coloca João do teu lado, coloca Tiago do outro, você vai ser um reizão aqui. No entanto, Jesus persistia em suas profecias melancólicas. Olha só o balde de água fria. Show de bola, né? Chama é super inspirado. Mas vamos dar uma corrida para ver se a gente vê algum... Deixa eu ver o que eu posso passar. Isso aqui a gente falou, Jesus estava à frente.
Beacon destaca essa questão de Jesus ir na frente, como se desse assim, um exemplo, a coragem. Ele fala, a coragem de ir na frente dos seus inimigos, né? Estava todo mundo com medo. Vai para Jerusalém, lá tem os sumos sacerdotes, lá tem os escribas, fariseus. Não, eu vou na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Evitando o ritmo. Tomando consigo novamente os 12. Tem essa questão dos 12 que ele chama para si, né? Tira do grupão que estava lá. Aí fala dos detalhes que a gente já viu, né? Diz que ia acontecer com ele. Os discípulos não entenderam nada do que iria acontecer. Tem só esse finalzinho que é bonito, ó, que Beacon coloca assim, lá no final, a terceira linha, que ele cita um carinha um McLaren, diz assim, sobre o Cristo a caminho da cruz. Cristo representa aí 3 coisas. O Cristo heróico, ele é herói, ele de fato sacrifica, né? O Cristo que se auto-sacrifica, meio que sinônimo. O Cristo que se retrai, ele realmente vai começar a ficar muito introspectivo. E o Cristo solitário, ele vai estar sozinho no Monte das Oliveiras, ele pede para João ficar com ele, rezando em Tiago, o povo dorme e ele fica só. Né? Então cada vez mais ele vai se retraindo e mostrando o herói que ele era, dando a vida pelos outros. Vamos seguindo. Aí vem Champlin dizendo, quando ele fala que vai ser açoitado, vai ser morto e vai ressurgir, aí está se dizendo que, nesse ponto, o Novo Testamento defende a ideia do Messias sofredor. Com esses elementos, Mateus, que escreveu, e os outros estão dizendo, olha, nós aqui estamos dizendo que o Messias não é aquele Messias guerreiro poderoso, é o Messias de Isaías, é o Messias sofredor, certo? A lição é clara, a nossa concepção de Messias é do cara humilde, que dá a própria vida e ama todo mundo, não é um poderosão não. Aí fala do consolo, né? E se eles lembrassem o que ele tinha falado, eles iam se consolar e não iam ficar desesperados, né? Não iam cair no desespero. Então foi uma atitude didática e pedagógica de Jesus para o pessoal não cair numa debandada geral. Eles correram, mas depois voltou. Mas se não tivesse falado isso, ia correr e não voltar mais nunca. Voltaria mais nunca. 3 slides. Aí a gente já falou sobre isso, a concepção dos judeus que tinha o Messias sofredor e o Messias guerreiro. Jesus é o Messias sofredor, é aquele que vai dar a vida para todo mundo, né? Mas o pessoal não entendia bem isso, como é que você é o Messias e vai dar a vida. É a parte final que o Lucas vai colocar, pode passar, que é justamente isso aí, ó. A questão do não entendimento, né? Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhe eram obscuras. Aí Beacon diz, as 3 sentenças do versículo transmitem a mesma mensagem. Lucas, sem dúvida, usou esse método para enfatizar o que estava dizendo. Os discípulos ouviram as palavras de Jesus, mas elas eram tão contraditórias a tudo aquilo que pensavam e acreditavam sobre o reino do Messias que ficaram completamente perdidos, precisando de uma explicação. O sofrimento e a morte do Messias eram impensáveis. Contudo, Jesus parecia estar se referindo claramente a si mesmo. Parecia? A contradição era, é claro, o próprio conceito que eles tinham da obra de Cristo na Terra. Eles é que tinham um conceito errado. Sim. Você vai ser o rei. Não, eu vou ser o sofredor. Não, você vai ser o rei. Pedro dizendo, né? Quando ele disse que ia morrer, não, eu não vou deixar não. Ele queria se agarrar com Jesus e deu a espadada, aquela coisa toda. E o próximo slide acho que fala disso ainda. É o último. Dessa questão da compreensão. Vou botar Luigi para ler. Bota Luigi para ler. Fica só faltando ele. É a questão da compreensão. Vai lá, companheiro. Shalom. Boa noite. Shalom. Fala, Luigi. Vamos lá. Nisso não estava envolvida a mera ignorância normal. O propósito divino estava operando. A revelação do conhecimento é gradual. E isso tem sua finalidade, normalmente relativa ao desenvolvimento espiritual, para que o indivíduo seja capaz de receber novo conhecimento e nova iluminação. Com frequência, essa capacidade é adquirida. Não é dada a ninguém a troco de nada. Além disso, Deus tem um cronograma para as revelações pessoais e universais, que transcendem aos fatores humanos. Aí, gente, chame mais uma vez sendo espírita, né? Sensacional esse texto, que tá semana, todo mundo ia aceitar, sem nenhum problema. Não, sensacional. Sensacional a questão da progressão da revelação, para não espantar, e do planejamento divino nas coisas, né? É o último? É o último. Mas ainda isso aí. Claro, porque você conviver 3 anos com uma pessoa super carinhosa, querida, você amar aquela pessoa, fofo. E a pessoa dizer, o cara mais fofo do mundo, e a pessoa dizer, eu vou morrer crucificado, vai não. Não, fica com a gente. É tipo, assim, exemplo, a gente tem, pronto, quem tem avó, bisavó, tá ali na
cama com 90 e poucos anos, você sabe que o ser humano é mortal e ela tá ali, os últimos anos de vida, mas assim, quando acontece, não impede a gente, meu Deus do céu, por essa eu não esperava, e você começa a chorar, né? Então... Imagina ele novo, 30 e poucos anos, né? Na flor da juventude, assim. Mas pegando esse finalzinho aí, teve um professor no Centro Espírita muito bacana e ele ajudou a fundar muitos centros e a colocar trabalhos de centro em prática, né? E ele dizia isso assim, ele dizia, toda vez que eu revelava para as pessoas, para os dirigentes e para os coordenadores, todo o meu plano a respeito daquele centro dava errado, as pessoas não se engajavam,